Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Iniciamos mais uma semana de grandes atividades na política, fora da política, as lambanças também. Ah, esse é meu. Então tá aí do teu lado direito. Não, a pessoa tava abrindo pro programa e tem que cuidar porque estão levando minha água. Esse é meu. Mas vamos falar de política, vamos falar de coisas boas. Por exemplo, a nossa Câmara Municipal de Porto Alegre, hoje, os vereadores aprovaram a Previdência Complementar para os servidores municipais. E estava todo mundo muito faceiro e vamos falar sobre isso mais detalhadamente. Também uma coisa que nos chama a atenção nesse momento em que me parece, pelo menos todas as pessoas que estão ao meu redor, eu ontem estive no velório da dona Santina Zafari e no grupo assim onde a gente estava, todo mundo está com tosse, todo mundo está gripado. É bom você ficar alerta, porque a Anvisa suspendeu a venda e o uso de lotes de um descongestionante nasal, que eu vou dizer para vocês logo, que nós conversarmos aqui todos sobre outros assuntos, depois eu vou dizer para vocês que vou dizer agora, é Salsep, descongestionante Salsep, da Libs Farmacêutica. São 17 lotes que devem sair de circulação. Então, se for comprar descongestionante nasal, compre outra marca, não compre esse. E é uma marca bem conhecida, a Salsep. Inclusive, se usa em criança, porque então, o aplicador dele ele é mais fácil de aplicar do que as outras marcas que tem o tubinho aquele que tu coloca e que vai muito líquido. Vai muito. E o Salsep, ele faz... eu não conheço. Exatamente. Então, prestem atenção. Se Salsep tem uma boa indicação para crianças, fica mais grave ainda. Diz que ele está com desvios de qualidade, foi o que a Anvisa disse. Opa! Foi o próprio laboratório... Aí é mais grave. O próprio laboratório que avisou, né? Pediu para retirar, porque eles constataram que ele está com desvio de qualidade. Não, e o descongestionante nasal é usado muitas vezes durante o dia, né? Ele serve exatamente, e os otorrinos, eles recomendam que a gente lave bastante essa região, e é exatamente com esse tipo de produto que se faz. Como tudo é automatizado, o desvio de qualidade pode ter dois fatores. O problema no maquinário, ou na dosagem, ou matéria-prima de má qualidade. Diz que o pH e o odor dele está fora da especificação. Tem alguma coisa ali. Isso aí foi prosopopeia flácida padinamovina. Ele veio, botou um nome bacana. Na verdade... Desvio de qualidade, odor, pH, que é coisa que a gente não tem como mensurar. Sabe o que acontece, Magda? Os laboratórios, eles têm comprado muita matéria-prima da China. É verdade. E a matéria-prima da China é assim, os chineses, sem preconceito, tá? Antes que alguém reclame aí que eu tenho preconceito, nada disso. Os chineses fabricam coisas muito baratas para quem quer coisas muito baratas e fabricam coisas boas para quem quer coisas boas. O iPhone, por exemplo, não é um bom aparelho, ele é fabricado na China, mas custa caro. Um produto bom custa caro por conta do custo de fabricação. A exemplo disso, a China produz também muita matéria-prima laboratorial. Ela produz matéria-prima de boa qualidade e aquela pão com banha, né? Então, assim... não fala mal do pão com banha, que era bom. Dois aspectos podem explicar o chamado problema de qualidade. Desvio de qualidade. Desvio de qualidade. Eu achei bem chique. Seria máquina de dosagem ou matéria-prima de má qualidade. Exatamente. Não, que bom que a Carla conhece e fez o alerta, porque eu não conheço, né? Não é o que eu uso outras coisas. Descongestionante nasal não é meio viciante, não? Não, esse é como se fosse um soro, né? Esse Salsep que eu conheço. É como rinossoro, como sorine, né? É só para lavar o nariz. Ele tem pH alto, né? Para dissolver a meleca, né? Daí eu já não sei, né? Daí já não é a minha área. É para lavar. Eu gostei muito de química. Sim, lava o nariz dissolvendo a meleca. Não vem isso. E aí você come a meleca, sugando o nariz. Tu come a meleca? Todo mundo faz isso. Não, todo mundo não. Ninguém faz. Ninguém funga. E cospe, né, Gustavo Vitorino? Vou cuspir. Pois é, a gente faz isso e cospe, né? Se apegou. Não, eu vou te contar uma coisa. Na hora da janta é bem legal. Desculpa, sabe? Vamos fazer um intervalo. Começar o programa de novo? Vamos falar aí, vamos falar de coisas boas. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não, é brincadeira minha. Olha, o nosso querido amigo, colega, admiradíssimo pelos nossos telespectadores, Marne Barcelos,
foi homenageado na tarde de hoje na Câmara de Vereadores de Gravataí. Que maravilha. Pelo seu trabalho de comunicação prestado à comunidade gaúcha. Que bonito, Marne Barcelos. A gente fica muito, muito, muito envaidecido. Aê, seu Marne! Ao nosso lado. Eu quero agradecer ao deputado Paulinho da Farmácia, olha o nome dele, Paulinho da Farmácia, um dos mais votados de Gravataí. Vereador, né? Vereador. E aprovada por unanimidade pela Câmara. Não poderia ser diferente. Ou seja, não foi título comprado. O presidente é o vereador Ayrton Leal. E quem propôs essa homenagem, como disse o Marne Barcelos, foi o vereador Paulinho da Farmácia. E Gravataí todos sabem que é um município próspero em função da GM, né? É uma das maiores áreas territoriais de municípios do Rio Grande do Sul. Ele é gigantesco. E Gravataí, eu sempre tive uma ligação muito grande com Gravataí, gosto muito do município, tive parentes que viveram ali naquela região. Eu fico muito envaidecido com esse presente que eu recebi da população de Gravataí através dos seus vereadores. Obrigado, Paulinho, um grande abraço, estamos aí, amigos sempre. E você merece, meu amigo. Você merece. Vou te entregar aí, porque eu já tenho muitas coisas. Não, e esse não é daqueles títulos que andam por aí, esse é título dado por autoridade pública, né? Não foi comprado, até porque o Mário tá numa peladura. Não tem dinheiro pra comprar título. É um elogio ele e uma... não pode... Não, é um beijo, um coice. É um beijo, um coice, beijo, um coice. Eu sou gentil. Tu é muito. Segunda-feira eu tô muito querido. Quem não tá querido é a Editora Abril, viu? Por quê? Essa semana deve demitir mais de 500 profissionais, encerrar 11 publicações, vai manter apenas as lucrativas, Revista Veja, o Retrato, Exame, Cosmopolitan, enfim, e outras publicações. Publicação impressa, é isso? Publicação impressa. O custo do papel, o custo da tinta, maquinário, enfim, a Editora Abril passa por uma crise, ela não assume que é uma crise, mas é uma crise, e deve rever completamente os seus, digamos assim, as suas atividades, focando desde já na internet, no mundo virtual. Aliás, há algum tempo atrás, quando a Rede Pampa fez isso, se tornou a pioneira no Rio Grande do Sul a transformar o Jornal ao Sul num portal virtual e oferecer o Jornal ao Sul totalmente gratuito em PDF no nosso site. Ou seja, mais uma vez, a Rede Pampa, maior rede de comunicação 100% gaúcha, pulou na frente. Olha, eu vou dizer uma coisa, esse início de semana e essa bancada sempre tem um algo mais. Eu acho que é por isso que os nossos telespectadores gostam muito de nos assistir. Ontem, inclusive, quando eu estava lá no velório da dona Santina Zafari, algumas pessoas, entre elas o Eduardo Abchecker e a Lisa, que nos assistem todos os dias, e todo mundo tenta, assim, todo mundo assiste, todo mundo tava o Noveleto, tava o... Ai, meu Deus, o que foi o querido meu amigo, que foi técnico do Internacional, o Moreno. O Celso Roth. Celso Roth, estava lá o Celso Roth e tal, enfim... Os Boneder estavam lá também, me falaram que são muito amigos do Ayrton, né, e amigos da família. E foi na madrugada desse domingo, então, que a senhora Dona Santina Zafari, que é a matriarca do grupo, da família, aos 102 anos, apagou, assim, como se fosse uma vela, ela dormiu e apagou. E, claro, né, muito sentimento de todas as pessoas, por mais que ela tenha vivido. Longeva. Mas, longeva. Muito longeva. E uma coisa interessante é que, enquanto a dona Santina faleceu, né, no mesmo dia 5 de agosto, na outra ponta da família, estava nascendo a sua tataraneta. Então, os dois extremos, né? Ela se foi, mas chegou mais uma pessoa para aumentar essa família Zafari, que é muito especial para todos nós. Pelo menos para mim é muito especial. Eu conheço o Ayrton desde os meus 16 anos, a gente é amigo desde aquela época, e eu convivi muito com a dona Santina. Era uma pessoa maravilhosa, inteligente, uma mulher que era ávida por notícias, e mesmo na cama onde ela estava já há alguns anos, ela sempre queria as informações, ela sempre queria saber o que estava acontecendo. Se mantinha atualizada. Se mantinha atualizada. E aí, quando ela começou a ter essa dificuldade, eu acho que aí ela resolveu ir embora, né? Então, a todos da família aí, pegou alguns de surpresa, sem dúvida, né? Mas foi uma bela despedida para uma pessoa que fez muito, que é muito importante nessa família,
e que, excepcionalmente, porque isso não é muito comum, foi muito homenageada e prestigiada durante a sua vida. Sabe? Não é agora que ela se foi, ela sempre foi muito homenageada, muito amada e muito prestigiada pela família toda. Mas eu quero, não sei se vocês querem falar sobre isso, senão eu quero mostrar uma coisa para vocês. Essa nossa bancada, ela é realmente excepcional. Vocês aprendem conosco, vocês se surpreendem, vocês se apavoram. Eu gostaria que vocês mostrassem as mãos do Chicão Tofani. Ah, é verdade. Olhem as mãos do Chicão Tofani. Ele está de unhas pintadas, gente. Pintada assim como eu tenho a minha. O que é isso, Chicão Tofani? Isso é o seguinte, Magda. Como os apresentadores na linha masculina do Rio Grande do Sul de TV não mudam, continuam sempre iguais, eu sou que nem um carro de Fórmula 1. Eu mesmo vencendo o campeonato, que nem a Mercedes venceu no ano passado, e ela mudou esse ano. Eu vencendo na vida, vou estar sempre mudando, uma constante mudança. E também nos olhos com a sobrancelha celta, que é a sobrancelha mais sexy que existe quando o homem encara. Fica sem o óculos, foca mais a sobrancelha dele para as pessoas com os olhos, que ela tem um corte no meio. Ó. Ela tem um corte aqui e outro aqui. Exatamente. Então, isso ficou muito bem feito, hein? Foi a Rochelle Chute, que é a minha personal beauty face, que me atende toda segunda em casa. Personal beauty face do rosto, que me atende em casa toda segunda-feira. Fez essa composição assim, que as pessoas não estão acostumadas, mas em Nova York estão acostumados, os vencedores. Lewis Hamilton usa isso aí, agora a Série B não usa, entende? Agora a Série B pode concordar. Magda, o rapaz vai botar a bundinha de plástico, pintou a unha e tá fazendo a sobrancelha. É o Laerte de Bombacho. Essa é a cabeça dele. Telespectador, essa é a cabeça do atraso. Isso aqui é o modernismo. Não, tô fora. Urban. Tô fora. Top. Me inclua fora desse pacote. E esse óculos que me trouxe um amigo meu, um empresário, o Júnior, trouxe. Esse óculos é um óculos retrô, que ele é vendido nos Estados Unidos, não é vendido no Brasil, que o Schwarzenegger usou naquele filme De Volta para o Futuro. Não, Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro, desculpa. Pilotando uma Harley Davidson Fat Boy. Sabe? O Fat Boy. Eu acho isso muito legal. Vocês chamam gadgets. A mulher, quando sai com o homem, ela tem que analisar os gadgets dele. Senão ela está saindo com um pastel comum aí. Vocês têm que saber como é o gadget do sujeito. É o gadget, é os detalhes que fazem a composição. Sem os detalhes que fazem. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. Tu sabes que esta tua sobrancelha e estas tuas unhas, elas vão exigir de ti um cuidado muito grande. Para que elas não fiquem com as pontas feias, tu vai ter que fazer a unha toda semana. Não, mas toda semana ela vai lá em casa, vai lá na minha sala, num lounge que eu tenho de frente pro Guaíba, e fica mexendo. O cara veio arrasando, ele tem um lounge, ele tem gadget. Não, mas ficou legal, falando sério, ficou legal. Olha a cor ali. É uma cor discreta, cinza espacial. É a cor das Porsche. E pra lavar louça. É chumbo, ele tem chumbo na louça. Vai durar horror. É chumbo, ele tem chumbo na unha em outras partes. Ai, meu Deus. Foste tu que escolheu a... Fui eu que escolhi. Eu ia botar entre essa cor, ia botar um roxo. Bonito também, mas essa cor vamos trocar todas as semanas de cor para ficar legal. Trocar como a gente. Rosinha choque, assim que nem da Magda. Até a minha cor, ele vai chegar na minha cor. Rosinha choque. Essa da Carla é boa pra ti. Mas tá com as pontinhas. Mas ninguém notou. Para falar uma coisa, isso é uma novidade minha. Eu lavo louça e tal. O Brad Pitt pinta as unhas, o David Beckham pinta as unhas também. Muita gente. Olha, se ninguém gava, o Zeca, ó. Por isso que estão tudo levando o pé na... O que é? Por isso que estão tudo levando o pé das mulheres. Marne Barcelos, aqui no WhatsApp. Boa noite, Carla. Mais que merecida homenagem a esse grande ser humano chamado Marne Barcelos, diz o Braulio de Gravataí. E também, parabéns, Marne. Pessoas inteligentes merecem reconhecimento. Logo será a vez do Vitorino, tão querido. Mas é que o Vitorino, ele já não é muito simpático, né? Marne, tu viu que o Braulio gosta de ti, né? Parou? Parou. Gosta do Marne. Mais que o Vitor. Essa do Braulio aí foi um atentado a ti. Dona Magda, tenho morto um leão por dia, porque se deixa pro dia seguinte tenho que matar 2. Que papinho. Acúmulo de leão é fogo. Fora essa conversinha de cantinflas, vamos às notícias. Pois não.
Segundo, primeiro, quero saudar o Chicão Tofani, muito preocupado, que como o Chicão é um formador de opinião, eu já me imagino daqui 6 meses eu com as minhas pintadas, com certeza. Isso aí é masculinidade. Com certeza, não tem a mínima dúvida. Segundo, impressionou-me, calou-me fundo a expressão da dona Alice quando o Chicão fez o anúncio, a seriedade com que ela ouviu a manifestação do Chicão. Me impressionou, quero elogiar a colega. Já que tu estás elogiando alguém a colega, leva a sério essa eu bancada. vou elogiar a colega também. O meu irmão, que é um telespectador diário, assíduo nosso, mandou um WhatsApp para mim dizendo que tu melhorou muito desde o primeiro dia. A musa parabéns. do Como é que é o nome dele? Magno César. Um beijo, Magno. Muito obrigada. Olha, o teu marido não vai gostar e a mulher dele também não. Mas ele vai. Mas eu vou terminar a notícia. Não, é porque eu quis aproveitar. Muito justo, tá? Muito justo. Eu fiz como tu faz, pra não deixar passar. Muito justo. Pra não deixar passar, eu fiz. Agora leia. Muito justo. E apropriado. Mas, na verdade, eu quero repercutir a sua primeira notícia quando a senhora lembrou o Marquesan e a aprovação da aposentadoria complementar. Na verdade, existia um pacote com 20 projetos, né? E para desobstruir, ele selecionou 4 ou 5 e colocou em votação, e esse era um deles, infelizmente, porque isso não é uma benesse nem a favor. Isso é uma coisa organizada para a qual se contribui e então se terá lá mais adiante o direito de recebimento. Então não é benesse, não é a favor para ninguém. Mas o que me impactou, e é isso que eu queria trazer para a bancada, dona Magda, é a primeira vez que o número de aposentados já passou a ser maior que o número de funcionários contribuintes. Isso é assustador, senhores. A gente trabalhando em perspectiva, ou seja, não vai aumentar o número de funcionários porque há um enxugamento. E o número de aposentadorias irão crescer. Então é uma preocupação que o Executivo terá que surgir alguém que comece a pensar um pouquinho além do seu próprio mandato para que a gente possa começar a encaminhar uma solução para um assunto tão grave como esse. Isso deveria valer para todo o serviço público, não só municipal, mas estadual e federal. Ou seja, cobre até o teto do INSS. A partir dali tem que pagar uma previdência privada. Porque olha, indiretamente já é uma benesse. Porque todo mundo vai se aposentar, ou pelo menos a grande maioria vai se aposentar pelo teto do INSS. Aí vão dizer, pois é, mas a gente não tem fundo de garantia, não tem isso, não tem aquilo. Qualquer trabalhador trocaria fundo de garantia para se aposentar pelo teto, para se aposentar pelo seu último salário. Mas eu acho que o prefeito Marquesan, a gente faz muita crítica, mas nessa ele foi corajoso, está tentando fazer uma coisa que ele não vai se beneficiar em nada. Isso vai ser a longo prazo. Como o Ruschel disse, é para o futuro, mas alguém tem que pensar no futuro. É exatamente isso. Alguém tem que pensar no futuro, não fazer coisas só para si ou coisas que lhe deem destaque, que só tenha simpatia. Mas vai ter uma gritaria agora, vai fazer uma bagunça. Falar em gritaria, olha aqui, ó. Boa noite, Magda, minha linda. Saudades. O Júlio Correia, o Julinho. O Chicão Tofani ficou show com as unhas pintadas. Gostaria de saber o nome do esmalte. A cor. É cinza espacial agora. Cinza parece espacial. que é Revlon, parece. Cinza espacial. Aqui o Rafael Fantinel. Boa noite. Pelo amor de Deus, diz ele. Só falta o Chicão vir de vestido no programa. Abraços, Rafael. Mas que isso? O Rochel Duque é advogado. Rafael Fantinel. Deixa Chicão. Agora vou ter que largar um cartãozinho pro Chicão ali. Olha aqui, ó. O Francisco Valentim diz o seguinte, ó. Mas a surpresa não são as unhas pintadas, mas o jeitinho que ele mostrou as mãozinhas. Se puderem repetir. Amigo. Mostra bem meiguinho. Mostra a mãozinha. Bem meiguinho. Faz assim. A mãozinha, o cara tem uma mão para essa raquete. É melhor não, Chicão, melhor não. Ai, olha ali, os dedinhos bem gordinhos, ó. Mas o que me chamou a atenção foi os relógios. Eu sempre usei 2 relógios, esse é amarelo. E eu gostei que os 2 estão iguais. Um Cássio G-Shock. Quem usava muito isso era a Chanel. Chanel? Interessante. Maradona que usa Hublot. Olha a lista de pessoas que usam 2. Olha a lista. Chanel, Maradona, Chicão Tofani. Chanel é o primeiro da lista. Chanel, Maradona, Tofani. Isso é verdade. Se ninguém gava, como diz, Zeca. Ou faz. O WhatsApp também tá bombando com as unhas do Chicão Tofani, nem todo mundo tá gostando, Chicão. Sabe que é uma coisa meio polêmica, mas tudo bem. Aqui, ó. Boa noite, bancada. Adorei as unhas do Chicão. Essa atitude é para poucos. O máximo. Parabéns. Acho que o homem deve também ser vaidoso. Show.
Boa noite, assisto vocês todos os dias e as unhas do Chicão estão combinando com a gravata do Ruschel. Eu vi. Boa noite, por fim, querida bancada. Impressionante a umidade do Chicão Tofani. Eu já pedi a humildade me ajudar, vou pedir pro telespectador também. Não me ajuda, o telespectador, não me ajuda. Eu posso dar notícia, dona Magda? Sim. Posso dar notícia? Porque este fim de semana... Não, ele começa assim, depois ele fica na gandaia. Esse fim de semana... Depois ele vai para Nova York. Esse fim de semana impactou uma notícia. O pessoal não interessa pra ninguém. E eu resolvi trazê-la para que eu possa destilar um pouco de pedagogia na bancada, dona Magda. Um jogador que foi campeão do mundo em 2002 agora, e esta notícia é séria, um jogador que foi campeão do mundo jogando, e um jogador que jogou pelo Palmeiras, Corinthians, uma personalidade nacional, foi preso agora por pensão alimentícia. Muito menos a notícia importante, muito mais é o que a gente vai tentar trazer para o telespectador. O que ocorre? Essas pessoas, é muito comum a gente ver notícia de prisão de ex-jogador, prisão de ex-artistas que pararam de fazer sucesso, porque na verdade, quando eles separam-se no auge da fama, lhes é oportunizado uma pensão proporcional aos ganhos que estão tendo na oportunidade. Depois ou encerram a carreira ou deixam de fazer sucesso, seus rendimentos são extremamente reduzidos e esquecem de ir ao judiciário e comunicar que se ganhavam 10, agora ganham 1. E a pensão continua correndo. O que ocorre? Passou o terceiro mês sem pagar, entra a ordem de execução e a gente vê figuras públicas sendo manchadas por questões assim. Então, isso é um alerta, na verdade, por isso que eu falei em pedagogia. A todos que contribuem em pensão, existe um binômio, que é necessidade e possibilidade. Possibilidade é a possibilidade que eu tenho de pagar e necessidade é a necessidade que ela tem de receber. Sempre que se alterar um desses dois polos, pode ser revisado o valor. Sem dúvida alguma. Olha, continua repercutindo... Ainda bem que o Chicão parou de fazer sexo, né? Senão ele seria pai de metade de Portugal. Amo o Chicão e o Ruschel, lindos. Rosângela de Sapucaia. O Sérgio... Duvido ele lembrar disso. Nada. Eu e o Ruschel somos o colírio, então, da televisão. Então, deixa eu... O Ruschel é muito boa pinta, admiro o Ruschel. E o Ruschel tem um estilo todo próprio. Eu faço um personagem, entende? Calcado, esculpido na noite, durante esses anos da televisão. Ô, esculpido, olha aqui, ó. Esculpido na noite. Felipe Pema. Não. Com esse novo visual, o Chicão pode ir do Galpão Crioulo no próximo final de semana. Ele vai, mas não sei se ele sai. Ele entra, mas não sei se ele sai. Muito bom. Fala, querida. Nessa segunda-feira nós tivemos o lançamento oficial da Expo Inter, que é um dos eventos, um dos maiores do agronegócio no estado, que vai ocorrer de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio. E um dos destaques deste ano é a ampliação da Feira de Agricultura Familiar. No total, 1.350 famílias vão ter a oportunidade de expor os seus produtos. Essas pessoas são de mais de 100 municípios. Sim. Então, eles podem comercializar? Sim, eles vão comercializar, vão ser 280 estandes com diversos produtos de artesanato, plantas, etc. E eles também anunciaram que vão manter o mesmo valor do ingresso do ano passado. É o melhor lugar de qualquer evento agronegócio. Os dois maiores, né? A Expo Direto e a Expo Inter. Sim. O melhor lugar desses dois eventos é o pavilhão de agricultura familiar. É verdade. A gente compra aqueles queijinhos artesanais, salames, linguiças, doces maravilhosas, chimias maravilhosas. É um negócio espetacular, é um negócio delicioso. As cuias de chimarrão artesanais, bombas de prata, prata 800, legítimo. Olha, é disparado o melhor lugar. E essa notícia que a Alice deu é muito boa, porque sempre dá superlotação. Às vezes você chega num pavilhão de agricultura familiar, você não consegue te mexer, tamanha a procura. Antes, a gente deixava, há muitos anos eu cubro os eventos do agronegócio para a Rádio Pampa, eu sempre deixava no último dia para fazer xepa. Não tem mais xepa. Não dá, você chega no último dia, você não pega mais. Ganguinha, vai lá e compra. Quer pegar um descontinho. Sabe como é que é? É, descontinho. Olha aqui, ó. O Samir gostava de coisinha. O Samir, olha aqui, ó. Dona Magda, por obséquio. Mande um enorme beijo para a minha noiva, Bruna Coates.
simplesmente a segunda mulher mais linda do Rio Grande do Sul. A primeira é a Carla Krieger. Adoro assistir do sofá, onde vou acabar dormindo hoje. Abraço a todos. Tomás Henrique. Obrigada, Tomás. Tomás. Fiquei até ruborizado. Ui. Deixa eu comentar com vocês, não sei se todos viram aqui na bancada um vídeo que mostra o rapaz que agrediu a mulher e a mulher acabou... Ai, não, olha, Marne, eu fiquei impressionada. Canalha. Viralizou, é claro, o vídeo, porque não sei como a pessoa pode agredir a outra pessoa e achar, porque ele já tinha falado com o juiz na frente, naquela audiência de custódia e tal, de que ele não entendia e não conseguia sair a imagem da cabeça dele da mulher jogada no chão, caída no chão. Quer dizer, fez um drama dizendo isso, aquilo, aquilo outro. E as imagens falam por si, porque todas as imagens do prédio, eles conseguiram e ele tá batendo. Ele tá chegando da festa, na frente, na calçada, ele bate na mulher, ele dá 2 tapas, ele pega pelo cabelo com força ela e tenta sacode. sair, ele puxa ela pra dentro de novo. Depois, na garagem, ela tenta. Uma covardia, gente. As cenas são impressionantes. E o que mais me deixa, assim, comovida e preocupada é que essas cenas são cotidiano de muitas mulheres. Hoje saiu um dado aqui que a cada 43 minutos uma mulher é agredida aqui em Porto Alegre, que são, né, as mulheres ainda que procuram e que registram isso, porque muitas mulheres acabam agredidas e acabam não registrando porque tem medo, porque tem vergonha. Então é uma situação realmente crítica que acontece na nossa sociedade, né? E que precisa ser revista. Quer dizer, esse sujeito, ele não pode mais sair da cadeia. Ele é um covarde, Sabe por quê, absoluto. Carla? Eu acho que nesse caso aí houve uma coisa digna de pena de morte. Por quê? Porque se fosse uma briga, o cara brigou com a mulher e deu um tapa nela. Tudo bem. Passou. Não, agora não, ele não, mas tudo bem, eu tô fazendo um adendo aqui. Não, ele tá fazendo... Mas não, o cara perseguia a mulher, ia atrás dela, aquilo foi caçou ela até matar, aquilo era uma coisa assim, abominável. Eu acho que o vídeo condenou ele. Condenou, não tem como escapar. É uma prova irrefutável. Mas saiu o laudo hoje da perícia que constatou que ele usava anabolizantes. Então também tem essa questão do cuidado do uso de anabolizantes com possíveis álcool, drogas. Ele devia estar realmente... Dava para ver pelas imagens que eles estavam realmente sob... enfim... Uma normalidade, né? O uso de drogas. Então, mais do que tudo, também fica o alerta para tomarmos cuidado com o excesso de álcool, né? E aí conjugado com, às vezes, medicamentos que as pessoas tomam. Às vezes a gente tem casos aí de pessoas até semanas atrás que andaram, infelizmente, se suicidando, enfim. Realmente, essa junção de álcool com medicamento é super perigoso. E anabolizante é mentira forte. Eu só queria, dona Magda... 2 vezes o tamanho dele. Dona Magda, eu queria só acrescentar uma notícia para que nós temos nos antecipado sempre aqui e eu quero vamos esperar porque está para sair a prova, que é a necropsia. Ela tem muitas marcas. Ele quebrou aqui, o pescoço dela. Ela tem marca de mão. A aqui, grande assim, possibilidade de que ela quando foi jogada já estivesse morta. Ele jogou-a porque ela estava morta. E aí porque ele queria se safar, mas parece que foi ela que se... Uma coisa me chamou a atenção, mas na garagem ela poderia ter fugido Não, dele. isso eu não entendi. Eu não entendi também. Isso Por que ela voltou? Parece que ela estava num combate com ele. Ela estava. Com certeza aconteceu uma discussão muito forte, alguma coisa aconteceu e ela não escapou. Um psiquiatra explica muito. Botar no térreo e tentar sair do elevador no térreo e ele puxa ela para dentro do elevador e coloca no 4º andar para ela ir pro apartamento, para casa. Chicão, um psiquiatra, explica muito fácil essa relação. Quando tu tá numa relação afetiva, envolvido, vocês adoecem. Não só as pessoas, como a relação adoece. E tu não consegue sair daquela mesmice. Tu fica dentro. É difícil fugir. Porque ela para onde é que ela queria correr? Para dentro de casa. Era um ninho, era uma proteção. Ela não queria procurar os pais. Ela não queria ir para uma delegacia. Não, porque ela também estava num estado de anormalidade, acuada por aquilo. Porque quando a
mulher tá apanhando, ela está se sentindo agredida, mas também está com vergonha da sociedade, está com vergonha que os pais saibam. Tanto é que os pais ficam sabendo só muito depois do que aconteceu. Então ela foi buscar um nicho de proteção, lamentavelmente. Na realidade, quando tu vive num ambiente onde a violência desde pequeno, se a gente vê pesquisas, muitas pessoas que sofrem violência são crianças, foram crianças que assistiram violência dos pais ou que foram violentadas também. Então, isso é uma questão. Quando, às vezes, a gente avalia sob a nossa ótica, que, às vezes, a gente nunca recebeu um tapa de um pai, né? Então, qualquer movimento mais brusco de alguém, a gente vai avaliar isso como uma anormalidade. Mas se a gente viveu e cresceu num ambiente onde a violência era vista como normal, então, também, assim, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, imaginando que o outro vem de realidades, às vezes, que não são as nossas, né? Então, por isso que talvez ela correu, ou até brigou com ele, ou revidou, ou não buscou ajuda, porque a gente também não sabe se na família dela isso era algo achado como possível, como normal. Muito interessante. Só um pouquinho, a Alice que está pedindo para falar, horas não consegue. Por favor. Eu achei uma completa covardia esse caso, ainda mais que ele é lutador. E saiu recentemente um relatório do Conselho Nacional de Justiça que mostra que teve, só no último ano, mais 500 mil novos casos de violência doméstica contra a mulher. Então, é uma realidade muito triste que atinge muitas pessoas. Agora, tem um negócio aí que me inquieta. O Rucho, de certa forma, colocou a coisa dentro do que acontece, mas eu tenho uma certa inquietação, porque ninguém fica assim de uma hora para outra. Claro que não, é isso que está se dizendo. Os sinais vêm. Claro, as coisas já vinham. O que falta é isso que o Rucho está dizendo, ela não consegue sair. O que falta, não, consegue. Não quer sair. Quando gosta, não consegue. É o botão de start. É o botão de start que tem que saber apertar. E é esse botão de start que tanto a mulher quanto o homem, porque o homem também se envolve nesse jogo de dor, de sofrimento, de opressão, que não consegue reverter. É esse botão de start que eu acho que as pessoas têm que saber a hora de apertar. Mas elas não sabem. Muito difícil. Isso aí é muito para aí, não vamos tomar. Eu não estou querendo culpar a vítima. Não, nem eu estou entendendo. Longe de mim querer culpar a vítima. Mas eu acho que tem que haver um estágio. Mas a pessoa não tem força, a pessoa mas não ninguém percebe. tem força. Nós vamos continuar matando centenas de mulheres por mês. Isso é outra coisa. Deixa eu dar um número aqui. Quantas pessoas fazem o boletim de ocorrência, chegam lá cheias de roxo e 3 semanas depois vão lá já ainda com restinho de roxo e pedem para retirar. Pede para retirar. Isso é uma doença. A pessoa está doente, não, ela não é doente, ela está doente. Hoje a delegada falou que esse aumento no número de registro de ocorrência, ela está sendo registrada a ocorrência antes mesmo da agressão física. Só a agressão verbal já está sendo suficiente para a mulher. É o início. Exatamente, mas aí a mulher está tendo força de ir até a delegacia da mulher. A delegacia da mulher foi reformada para receber essas mulheres agredidas. Antes elas tinham que passar por um policial, por um homem, e hoje são mulheres que estão no atendimento, que também é muito importante, porque muitas vezes elas passavam vergonha na frente dos homens. Delicado. Mas o doutor Estevam aqui diz uma coisa que é mais ou menos está falando, que existe um componente sádico de uma parte, mas o da outra que gosta de apanhar. Exatamente. Ninguém gosta de apanhar, a pessoa está doente. Se realimenta. O relacionamento é doente. E para sair de um relacionamento doente não é fácil. E o pai dela comentou que ele já tinha um histórico de violência, ele já tinha batido num rapaz recentemente, e as amigas também comentaram que ela sofria já a violência dele. Não consegue sair. Talvez estivesse assim com um componente a mais de violência, porque tinha misturado bebida com anabolizante, mas faz parte da personalidade. Faz parte da personalidade da pessoa. Se tu não é violento, tu não faz isso. Nessa hora, minha solidariedade, doutora Tatiana Basso, que é titular da Delegacia da Mulher, que enfrenta ela tem escolha de Sofia todo dia, porque ela disse, uma vez nós conversamos na Rádio Pampa, ela disse, Gustavo, tem mulheres que eu não posso deixar sair da delegacia porque vai morrer. Pois é. Gustavo, nós temos, porque esse assunto é recorrente e a gente tem sido incisivo. A mulher que levar primeiro tapa, virar o segundo, virar o terceiro, virar o quarto. No mínimo, vão junto procurarem um psiquiatra e vão se tratar. No mínimo. Tá? Não espere aumentar. E quando o homem apanha,
Foi o meu caso. Chicão, mas aí eu me solidarizei contigo, porque eu te vi vitimizado. Quebraram a porta do quarto, a televisão, o celular, tiraram da minha cara e bateram em mim. Eu não fiz nada. E eu fiquei muito chateado, Chicão. Eu me lembro. Tu não recorreu ao Mário da Penha? O Mário. Agora, o que eu gostaria de trazer como talvez assim uma reflexão para as pessoas o curioso é que a gente vê essa violência doméstica acontecer justo com as pessoas que nós temos como aquelas que a gente mais ama, né? Então, existe um paradoxo aí, quer dizer, se tu escolhe essa pessoa para casar, ou para morar junto, ou para namorar, ela é a pessoa que tu tens que mais cuidar. E o que a gente percebe no cotidiano, que eu acho que serve como uma reflexão, é nós cuidarmos mais das palavras, do cotidiano com essa pessoa. A pessoa que a gente escolheu é a que a gente tem que mais cuidar. E muitas vezes é aquela que a gente joga as emoções sem uma reflexão, sem um pensamento, sem cuidado. A gente acaba cuidando com o que fala com o vizinho, o que fala com o amigo no trabalho e chega em casa e não tem esse cuidado. Então, fica o alerta, sem dúvida, dessas questões todas que a bancada trouxe, mas, sobretudo, um olhar um pouco mais sensível no sentido de tomarmos cuidado com quem está do nosso lado, porque eu acho que uma discussão que já chega ao ponto de se levantar a voz e brigar, já está num nível que já saiu um pouco do time. Por que a gente não conversa? Né? A gente pode negociar. Eu acho que, em vez de brigar, nós deveríamos negociar. Se aquele momento a gente está com a cabeça muito quente, se afasta. Toma uma água, dá um tempo. Acho que não é tão Primeiro simples. tapa, corta. Primeiro tapa, acabou. Não, gente, Quebrou o cristal. Não pode nem chegar no primeiro. Não. Levantar a voz e bater boca não, porque tem muita jararaca por aí. Também não. Mas aí... Gustavo do Sim. Não se entende absolutamente nada. Mas a Roberta falou, agora valem vocês. Eu estou inscrita. Quero saber, Vitorino. Tudo bem, a gente realmente tem discussões mais acaloradas dentro dos relacionamentos, isso é óbvio. Mas alguma vez que tu tiveste essa discussão com alguma pessoa que tu teve algum relacionamento, chegou a ameaçar, eu vou te dar um tapa, eu vou te matar. É exatamente isso. Não precisa chegar no tapa, basta a ameaça pra pessoa ter certeza que aquela ameaça, tudo bem. Mas falar alto e bater boca? Carla, só quero dizer Tenta imaginar a nossa suave e querida Magda Beatriz discutindo a relação. Um rito que é seguido a um rito. Olha, meu querido, nós precisamos repensar. Eu acho que uma relação funciona quando não tem DR. Eu sou realmente contra DRs. Eu acho que a gente não precisa de DR. Concordo, é um saco. Vamos saber por quê? Porque não importa o que tu fala, importa o que tu faz. A atitude é mais importante do que aquilo que tu diz. Intenção, o inferno tá cheio. Olha aqui, ó. Eu só quero dizer que é um rito do agressor. Tá, vamos dar, só quero fechar. Há um rito do agressor. O agressor começa cativante, ele começa cheio de elogios e ele vai indo. E quando a pessoa está... Conheço. Trabalho profissionalmente há 35 anos. Gente assim. Há 35 anos que eu trabalho com esse perfil. Tô brincando. O Mário não falou no programa ainda, gente. É que o Mário não foi agredido ainda por uma mulher. O Mário hoje é laureado. Eu ontem estava esgaravatando. Esgaravatando. Olha, pra dizer que todo mundo fala errado, as pessoas dizem esgravatando. Não é possível. Sim, senhor. E lendo alguns dos meus livrinhos, um livro em especial, King Lear, do William Shakespeare. E esse homem, esse grande dramaturgo, o maior da história da humanidade, primava por uma coisa. As suas metáforas eram calcadas na verdade. O rei Lear chama todas as suas filhas e resolve abdicar do trono e dividir a Inglaterra, o seu reino, em diversas possessões. Então vai chamando uma filha, meu pai, você é maravilhoso. A sua filha, a segunda filha, meu pai, você é extraordinário e tal. E a terceira filha começa a falar a sua verdade. Aquilo que ela pensa, meu pai, você não pode fazer isso. E deu uma série de alternativas e perspectivas. Falou a sua verdade. E ele, num acesso de fúria, deserda ela. E passa todos os seus bens para as filhas e genros, etc., que não falaram a verdade. E esta moça chamada Cordélia, esta filha, que era a filha maravilhosa, eu não vou contar o final do drama, diz uma frase que me calou profundamente. Essa frase é a seguinte: eu chorei sem sentir nada. Eu chorei porque não senti nada.
eu acho uma das frases mais lindas que eu vi na minha vida. William Shakespeare, o maior dramaturgo da história. E o segundo assunto que eu quero tratar, os 73 anos hoje do lançamento da bomba de Hiroshima. Hiroshima, às 8 horas e 15 minutos do dia 6 de agosto de 1945, recebe a grande surpresa que foi o sobrevoo do bombardeio B-29, Enola Gay jogando a bomba atômica, a primeira experiência atômica na história da humanidade, matando imediatamente 80 mil pessoas e, ao longo dos anos, pelo processo de radiação, 240 mil pessoas, mostrando ao mundo o poderio americano. Dia 9 agora, 73 anos da bomba atômica de Nagasaki. São as duas bombas, primeiras experiências que os americanos queriam ter, porque o Japão já estava de joelhos. E o presidente, o Paul Tibbets, que era o comandante, foi chamado pelo presidente Harry Solomon Truman à Casa Branca para receber todas as condecorações por ter matado instantaneamente 80 mil pessoas. Heróis, são os heróis, né? Aquela velha história. Quem mata um é um assassino, quem mata milhares é um herói, quem mata milhões é um deus. Essa é uma história antiga. Ele chama o Paul Tibbets e todos aqueles que estavam dentro do Enola Gay, do B-29, diz o seguinte: não tenham sequer um segundo de remorso ou arrependimento. Deixem que eu tenha esse arrependimento. Essa é uma pequena história da Segunda Guerra Mundial. O Enola Gay era bimotor? Ou era o nome da mãe do Paul Tibbets. Era um quadrimotor, era um nome em homenagem. A coisa mais covarde da história, sabe por quê, Mário? Porque os Estados Unidos poderiam mostrar o poderio nuclear que ninguém acreditava na época, atirando uma bomba na Baía de Tóquio, para mostrar a força americana e não dizimar duas cidades. Destruiu uma e não contente, destruiu duas. Tu queria dizimar Tóquio? Queria dizimar Tóquio. A bomba seria lançada em Tóquio. Vamos falar de confiança? Mas eu quero falar da ótica da sua confiança, porque eu tenho a minha. Você não tem uma? Então vou sugerir. Quero sugerir a Center Ótica, que é onde você encontra armações de óculos lindas, como essas que a Carla e eu estamos usando, que é essas que tem aqui, né? Armações lindas, lentes de primeiríssima qualidade, sendo que as lentes ainda estão em promoção das Varilux, né? Você compra um par de lentes Varilux e ganha o segundo. E as armações, gente, eu fico impressionada olhando aqui, ó. Essa aqui custa 288. Essa aqui custa 300. Não tem outro lugar tão barato assim, de excelente qualidade, bonitos, que você faz muito bem, tem que aproveitar. Tem que aproveitar e comprar agora, nesses dias, que ainda você pode comprar um jogo de lentes Varilux e ganha o outro de presente. Então, assim, ó, Center Ótica fica num lugar, fica no centro da Mãe de Deus, ali da... Soledade. Não é Soledade, é Soledade? Do Novo Hotel. Ok, do lado do Novo Hotel. Naquela loja ali, só tem esse endereço, não tem nada a ver com o Mãe de Deus Center eu tô toda gaga hoje, do Menino Deus. É só o Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, que tem estacionamento no subsolo, tem uma série de vantagens para você. Center Ótica é a minha e pode ser a sua ótica de confiança também. Posso falar um pouquinho de entretenimento? Deves. A música Eduardo e Mônica, que é uma das mais famosas da Legião Urbana, vai virar filme. Promete ser lançado no segundo semestre do ano que vem. E a produção promete que a trama vai ser no ambiente dos anos 80, que foi a década em que Renato Russo compôs a canção. Entre os protagonistas está a minha xará Alice Braga, que já tem uma carreira internacional consolidada, e Gabriel Leone, que é um ator da nova geração. Então, essa é a segunda música de Renato Russo adaptada para o cinema. A primeira foi Faroeste Caboclo, de 2013, que teve mais de 1,5 milhão de espectadores. Essa menina Braga é a sobrinha da Sônia Braga, Isso. Né? É uma excelente atriz, uma moça bonita. Fez vários Ela é filmes. internacional. Já fez diversos filmes de Hollywood. Mandar um look duplo. Pois não. Um duplo look para Yara Bernardes, que é uma assídua telespectadora do nosso programa, e o meu querido amigo Ricardo Mack, que eu tive com ele ontem à noite no Press, está lançando agora a sua primeira peça teatral.
E tu sabia, Magda, que eu não sabia direito sobre teatro? Diz que os teatros cobram uma fortuna por uma peça ser exposta lá. Inclusive, ele quer fazer um ambiente até alternativo por causa disso. Assim, uma locação, uma casa de evento, Você e precisa todas as liberações de prefeitura, receber público, saídas de emergência. E aí essa renda pode ser de bilheteria, de não sei, sabe? Tem tudo isso, não é fácil, não é só chegar lá e fazer o espetáculo e botar. Ele quer trazer para ti o dia que lançar os convites. Ele gosta muito do teu trabalho aqui para tu ser a madrinha do lançamento da peça. Eu sou Ricardo Marques Chinês. Muito bem. Dona Magda, 3 rápidas pinceladas sobre o lançamento dos candidatos presidenciáveis. Primeiro, para regozijo pessoal deste que vos fala, há 45 dias atrás nós anunciamos o que o PT faria. Que não aceitaria nenhum tipo de coligação, trabalharia, na verdade, com a candidatura do Lula, e o vice, que na impugnação do Lula ascenderá a majoritária. E a Emanuela já desistiu da candidatura dela para ficar esperando a vaguinha de vice. Também, mas a segunda... Mas, princípio, foi apresentado o Haddad como vice. Sim, o Haddad... Acho que vai ser o Jacques Wagner. O Haddad como vice. A convenção foi ontem. Mas a convenção foi qualquer possibilidade... Por enquanto é isso. Por enquanto o placar é esse. É Lula e Haddad. Esse é o placar. Era ontem a convenção. Tu tinhas que trazer os nomes para a convenção para respeitar a legislação eleitoral. A última notícia que eu fiquei sabendo é de que ela é confirmada, será vice, mesmo que o Lula conseguisse competir, Manuela será vice, e mesmo que Haddad, então, ela seria então a substituta do vice do Haddad. Num caso ou no outro, não é o Haddad o vice, é a Manuela Dávila, vice de Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda, só as outras. A segunda repercussão do João Goulart filho do presidente, então, quando houve o Mani pode nos falar, nos dar uma aula sobre isso, sobre a renúncia do João Goulart, que o filho dele, então, agora é candidato. E o terceiro, que nós não acreditávamos que o nosso querido amigo participante do programa do Paulo Sérgio, ex-governador, aceitou o serviço do Meirelles e é vice-candidato. E o vice do Bolsonaro, general. É o general Mourão. Eu achei uma atitude certa, porque é uma chapa pura, né? É uma chapa que não tem uma negociação, né? Você sabe que o príncipe... De ideologia. O príncipe Orleans de Bragança iria ser... Chegou 2 horas atrasado, Bolsonaro não aceitou. Não. Chega atrasado, não aceita. Olha. E Cátia Abreu também é vice de Ciro Gomes. Nossa, Cátia Abreu. Que salada, hein? Olha aqui, o Dilon Camilo se manifestou. Diz assim: Chicão realmente é o cara. Pintar as unhas e mostrar neste programa líder de audiência no seu horário é coisa de macho. Nani, minha mulher, adorou as unhas do Chicão. Dilon Camilo de Canoas. Muito obrigado, Dilon Camilo. E tem uma apresentadora aqui da Rádio 104 que mandou um e-mail não, um WhatsApp para mim, dizendo que isso é coisa de homem mesmo. O J. Kron, para mim, é o apresentador mais fashion dos rádios aqui. E o Mário Barcelo, que no início do programa também fez um elogio. Mas você precisa ser muito másculo para fazer isso. Claro. Os caras têm vergonha. O Vitorino, acho que não faria isso. Como se diria ele tá quieto, ele tá calmo. Como se diria na esquina entre os Eu particularmente achei... Tem que ser macho para fazer isso. Eu particularmente achei viadagem, mas cada um... Olha só, quem tá me chamando? Não vamos tolerar isso. Aqui, ó, boa noite, neuróticos do jornalismo. Desafio. Já que a bancada é muito unida, só falta agora o Vitorino e o Russo pintarem as unhas também. O grande Mário está fora. Tô fora. Marcelo Gnato disse isso, Mário. Que pegou... Os meus netos recusariam fora. Vai, imagina se chega na aula visitar teus netos pintada. Mas eu já fiz um exercício de futurologia aqui e nominei o Chicão como formador de opinião e já me vejo daqui 6 meses. É que eu sempre espero virar moda, eu não consigo ser a Van Premiere. Qual é a coisa que vai botar? 6... vou na época dos fatos eu vou me pronunciar. Ele vai fazer francesinho. Sabe por que é isso? Eu entendi, viu, dona? Tem uma coisa assim. Muito obrigado, viu, dona? Tem telespectadora falando aqui que nós temos que, já que falamos de uns vice, temos que falar de todos. O que acontece? É que nós estamos fazendo, cada dia se traz as novidades. Não é que a gente não fale. A gente fala sobre todos eles. À medida que eles vão aparecendo, a gente fala. O Rigor, nós falamos na sexta-feira, estamos falando hoje de novo. O Mourão, que foi desse fim de semana, estamos falando. Vamos repetir os vices de todos? Ao seu comando, dona. Vamos lá. E uma curiosidade é que são 14 ou 15.
4 deles são gaúchos, né? São 14. Do seu Álvaro Dias é o Paulo Rabelo de Castro. Do seu Cabo Daciolo é a dona Suelene Balduino Nascimento. Do seu Cílio Gomes, a dona Cátia Abreu. Do seu Geraldo Alckmin, a dona Ana Amélia. Do seu Guilherme Boulos, a dona Sônia Guajajara mesmo. Henrique Meirelles, nosso Germano Rigoto. Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão. João Amodeu, Christian Lobauer. Amoedo. Não é Amadeu, é Amoedo. João Amoedo, desculpe. Foi nada. Mas o vice é o Christian Lobauer. João Goulart Filho é o senhor Léo Alves. João Maria Ismael é Elvio Costa. E por último, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad. Não fala de novo que vão dizer que nós falamos Silva, duas vezes o nome Marina de um e uma vez só do outro. Eduardo Jorge e Vera Lúcia Hertz Dias. Então, aí a lista dos 14. 4 gaúchos, né? 4 gaúchos vice. Chamou a atenção. Deixa eu mandar um abraço aqui pro seu Marco Polo, pra dona Terezinha, que são nossos telespectadores que adoram esse programa e que escolheram esse modesto apresentador como o mais simpático, o mais bonito, o mais inteligente, o mais genial da bancada. E nada modesto. Alternativamente. Mais modesto também, né? Mesmo ou tu criou? Eu acho que ele criou. Alternativamente, o doutor Ayrton Ruxo, mas muito atrás, lá no segundo lugar. Então, muito obrigado pelo carinho e, coincidentemente, esse casal são os pais da nossa Alice. Obrigado pela gentileza, pelo carinho. Eles são fiéis telespectadores, adoram todos, mas tem um carinho especial pelo Vitorino e pelo Ruxo. É só pra você saber o que é que vocês estão lidando, tá? Jogadinho ensaiado. Magda e bancada... Não, é só o que tem aqui nessa bancada atualmente. Lembro quando o Vitorino ganhou um blusão artesanal muito bonito. É verdade. E que me lembro, você faz uma campanha contra o blusão. Aquele verde de gola alta, lembra-se? Que ele sumiu. Afinal, que fim deu? Doação, ele vendeu. pano de chão? Vendeu. Não, a dona Carla Krieger fez um leilão, rendeu R$1.280.000. Que mentira, aquilo ali já foi doado, mas tem outros, né? Tem outros verdinhos, tem umas outras golinhas também perigosas. Boa noite, amigos. Lula egocêntrico extremado. Parabéns ao Marne Barcelos pela merecida homenagem recebida na cidade de Gravataí. Os petistas já dão sinais que sabem da inelegibilidade do senhor aprisionado Lula da Silva. Porém, ele, egocêntrico extremado, não admitia a criação do plano B, evidenciando que não tem comprometimento nem com a sigla partidária, a qual o acolheu e até o venera. Quiçá teria engajamento com o país. Porém, os partidários e as seclas desse senhor, que se considera empoderado, têm outra opção para o dia 7 de outubro. Não comparecer às urnas, pagar a multa, já que é irrisória, menos de R$5, diz a dona Denise de Bagé. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. A multa para quem não vai votar, porque já que tem que votar, tem que ser uma coisa correta. Claro. Magda, vamos acabar com o programa? Vamos. Porque certamente o assunto vai acabar com o programa. Está sendo votado nesse momento e o pau está comendo na audiência pública a liberação do aborto no Brasil. Mas tem votação? Não, é audiência pública. É que está sendo audiência pública para que a relatora se manifeste depois em plenária. A relatora sairá um relatório conclusivo, exatamente. Eu chamo o assunto e já vou colocar a minha opinião, não sobre o aborto, mas sobre a forma como está se discutindo o tema. Eu contrario a ministra Rosa Weber. Eu acho que isso não é uma decisão que tem que ser tomada pelo STF. Congresso. Isso não é uma decisão jurídica, isso é uma decisão social. Acho que nem o Congresso, Marne Barcelos. Esse Congresso não tem representatividade para decidir um assunto tão sério. Eu acho que isso tinha que ser por votação, uma eleição, sim ou não. O plebiscito, sim. Um plebiscito para decidir. Porque eu acho que é um assunto muito sério, muito polêmico e o povo brasileiro tinha que se manifestar de forma democrática, sem representatividade. E os dois lados são fortes nos seus argumentos. Sim, os argumentos. Eu não quero entrar no mérito, acho que o mérito é que, né, mas a forma, a minha opinião discordo da ministra Rosa Weber, isso não é com o STF, não é com o parlamento, não é com ninguém, isso é um plebiscito para decidir. O que é importante é a audiência pública existir para as pessoas terem conhecimento a respeito da matéria, não simplesmente achar que é bom ou ruim sem o conhecimento. Não é verdade? Escutar especialistas. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu tentei ouvir hoje à tarde, pela Rádio Pampa, colocamos algum no ar, eu ouvi muita bobagem. Eu acho que foi seletivo, porque foram 841 inscritos para falar. Eles selecionaram 32 só. Sim, mas não. Quem selecionou? Disseram, a seleção foi por representatividade, foi por importância. Pô, tem ONG estrangeira dando palpite no STF?
em audiência. Tu sabes, Gustavo, esse tema é tão importante e nós estamos aqui já no 4º candidato à presidência, a gente tem trazido tópicos, né? E 2 desses já lançaram a ideia do plebiscito sobre o tema, sobre esses temas polêmicos. Um deles é o aborto, o plebiscito para a população. Os nossos telespectadores continuam se manifestando sobre alguns assuntos, entre eles a violência doméstica. Eu vou omitir os nomes pelo conteúdo do e-mail. Avisa a Roberta que violência doméstica também acontece com irmãos, não só com marido, mulher, namorados, etc., como ela relatou. Eu mesma cresci apanhando dos meus irmãos, criança, adolescente, adulta, inúmeros boletins de ocorrência e eles completamente impunes, soltos por aí gozando a vida. Hoje tem uma medida protetiva, mas sempre com medo, sabendo que pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Querida, eu realmente me solidarizo com a tua história. Possivelmente não só tu, mas muitos telespectadores passam por esse constrangimento. Se no passado ou estão passando, com certeza sim, irmãos, tios, padrastos, às vezes padrinhos, pessoas que estariam para estar nos protegendo. Então, sem dúvida, ela tem total razão. E isso é algo que a gente, enfim, às vezes a gente puxa um assunto e como a gente não trata muito bem, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente faz. Nós estávamos falando especificamente de um casal. E aí derivou, né? Mas, com certeza, a violência doméstica, ela tá na família. A Priscila Darley diz o seguinte: a realidade dos casos de agressão doméstica é monstruosamente complexa. Muitas vezes a mulher agredida há que conviver com o agressor, porque nenhum dos dois tem como arcar e bancar nova residência. Fora isso, no mais dos casos, a agressão física é mera escalada da agressão verbal, concordo, que é patente para muitos, mas ninguém se mete, por uma cultura de não se intrometer na vida alheia. Mas, por fim, sejamos claros que o acúmulo de álcool e drogas não pode ser justificativa para tirar uma vida. Essa é a minha humilde opinião, ao menos. Priscila, poeta Darley, que é nossa assídua telespectadora aí de Pelotas. Nada é justificativa para tirar uma vida, né? Nada é justificativa. Eu só queria dizer assim que migrou antigamente, esse era o caso da mulher, ela se submetia para uma condição econômica. Hoje, quando todos os concursos, a mulher já está na frente, a renda da mulher já está quase igual ao do homem. Não pode ser de casa. Ainda tem, mas já não é mais o principal, dona. Estão esquecendo, olha, a Nádia lembra, estão esquecendo do medo das ameaças. Para os homens é fácil falar, mas para as mulheres. E também a nossa telespectadora de Sapucaia do Sul, que eu também não vou dizer o nome dela, diz: imagina só uma mulher que entra sozinha numa delegacia. Já aconteceu comigo e o delegado me pôs tanto medo das consequências da denúncia que acabei de dizer. Por isso que agora a delegacia da mulher tem mulheres. Mulher atendendo mulheres. Exatamente. Mas eu quero passar um recado para vocês. Na verdade, o Rogério e a Denise da Sleep Shop me mandaram um recadinho aí para vocês, especialmente para aquelas pessoas que estão na dúvida de ir até a loja ou se deve aproveitar ou não as oportunidades para trocar o seu colchão. Então é o seguinte, vou contar para vocês o que está acontecendo agora. Acabou de chegar uma linha totalmente nova da Simmons e King Coil. E além das novidades, quem for na Sleep Shop vai encontrar a linha antiga com saldos e que estão com super descontos. Exatamente isso. Tem novidades com a linha nova de colchões, recém-chegada, mas também tem ainda aquela ofertona, sempre tão bem-vinda com os saldos da linha antiga. O recado está dado, agora é só você vir até lá. Não tem desculpa para você não trocar o seu colchão, enfim. Vá o quanto antes, é óbvio, né? Quem chega primeiro compra sempre melhor, compra, né, o que tem, pode escolher. A Sleep Shop tem estacionamento próprio, na 24 de outubro, número 1363. É bom você aproveitar. Peça lá o colchão da Magda Beatriz, porque aí você tem a certeza que vai ser feliz. Fiz até a voz, né? Ficou bacana. Vamos ter a retomada dos voos Porto Alegre-Santiago direto outra vez. Que bom. Uma boa notícia, Quando porque começa? o Chile, a Latam está anunciando agora para o final de agosto já tem início. E exatamente no momento em que o aeroporto Salgado Filho já vai passar por obras. O aeroporto vai ficar fechado de madrugada, finais alguns de voos. semana.
alguns voos da madrugada serão cancelados para obras. Agora, eu passei no aeroporto lá, fui levar minha irmã semana passada, fui levar minha irmã para viajar, larguei ela no aeroporto, e olhei o aeroporto e virou um canteiro de obras. Marni, sim, não se brinca com alemães, né? Sim, e falando em Alemanha, essa tal Fraport aí meteu a mão na massa, os caras tão... Eu me lembrei muito do senhor, porque eu estava assistindo alguns documentários sobre Angola, tenho um amor muito especial por aquele país, estive lá somente uma vez, alguns anos atrás, e vi Angola recém saindo daquela crise sociopolítica, econômica e principalmente o estado de guerra civil que viveu aquele país, uma guerra civil que custou a vida de quase 1 milhão de pessoas. Imaginem só, minas terrestres, a princesa Diana lá esteve. E eu vi o canteiro de obras que se transformou a cidade de Luanda, a bela cidade de Luanda. É impressionante, Vitorino, os investimentos alemães, mas principalmente os investimentos chineses. Os chineses entraram na África a todo vapor, milhares e milhares de apartamentos, de casas foram construídas, avenidas largas, bonitas, a criação de shoppings, novos aeroportos de Benguela, por exemplo, que é um aeroporto maravilhoso, um outro aeroporto que está sendo feito a 40 quilômetros da cidade de Luanda, um aeroporto internacional, um dos mais modernos do mundo. E por quê? Porque Angola é muito rica em minerais, é rica em petróleo. Cabinda, por exemplo, que é uma região, uma província de Angola, é uma província riquíssima em petróleo. E lá é impressionante porque você encontra diamantes assim no chão. No chão, claro que tem que pesquisar, eu não conheço, acho que é vidro aquilo. Mas eu fiquei muito feliz com isso porque gosto muito da República Popular de Angola, dos angolanos que sofreram 500 anos aquilo que os portugueses chamavam, aliás, estamos a colonizar. Hoje, Angola se torna uma potência. Claro que ainda é um país muito pobre, mas está crescendo e eu fiquei feliz. E falando em Angola, eu sugiro, então, hoje quem traz uma dica de livro sou eu, Marni. Ok. O angolano José Eduardo Agualusa. Ele sempre tratou sobre romances e ele fala algo que eu acho muito bonito, que ele diz que a pessoa, quando ela é capaz de ler um romance, ela vai aprendendo a arte de se colocar no lugar do outro, da empatia. E isso é algo muito interessante de a gente desenvolver, até em razão de tantas vezes que aqui a gente falou, por exemplo, das brigas, e quando a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, a discussão é menor, né? Mas ele escreveu em 2017 um livro maravilhoso chamado A Sociedade dos Sonhadores Involuntários, aonde ele trata o papel dos sonhos na realidade. Ele é a favor e ele conta uma história belíssima que vale a pena todos lerem, sobre o quanto os sonhos eles podem fazer diferença na nossa realidade. E ele cita também um contexto muito interessante, que em Angola existe muitas diferenças sociais. E ele parte desse pressuposto de que ele trata especificamente de crianças e de famílias que vivem em guetos, numa sociedade mais abastada, isolada da pobreza. Angola tem muita pobreza também, né? E aí eu queria também que tu falasse um pouco mais sobre isso, Marni, para as pessoas entenderem que também Angola recebeu muitos investimentos brasileiros, portugueses, né? E que principalmente também... chineses agora. Exato. E a Odebrecht também está com problemas sérios lá em razão... Não conclui as obras. Só para encerrar, eu tenho o meu autor preferido de Angola, chama-se Pepe Tela. Pepe Tela fez um livro, um clássico da literatura angolana, chamado O Cão e os Calus. Um dos contos desse livro, eu achei muita graça, é a história do homem, da esposa e de um cachorro. A mulher briga tanto com ele por causa do cachorro que ele vai embora com o cachorro. Ai, que maravilha! Olha... Se essa moda pega por aqui, Dona Magda, não quero nem falar. O senhor Renato Portaluppi mostrou mais uma vez por que técnico. Por que é um técnico renomado como está. O Flamengo fez aquele jogo 1-1 no Olímpico e terminou em cima do Grêmio. E aí veio a discussão que equipe jogaria,
quem jogaria com os titulares no sábado. E ele bancou a decisão de que ele jogaria com essa equipe B, porque não haveria como manter a intensidade que se exige hoje no futebol moderno. E o Flamengo, ao contrário, resolveu jogar com toda a sua equipe titular, com exceção de 2 jogadores, o Hever e o Diego, e jogou com todo o seu time titular. E foi amplamente dominado, amplamente batido, a mostrar que o futebol hoje vai além de uma questão só tática. Existe uma questão física que tem que saber dosar. Agarra. Olha aqui, ó, eu quero fazer um comentário, na verdade, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, dia 8, vai lançar a campanha Vote Consciente, incentivando o planejamento do voto, tá? Porque justamente o Gustavo acabou de falar que as pessoas não querem votar e as pesquisas, ou pelo menos que são feitas assim a grosso modo, mostram que as pessoas não querem votar, vão pagar os 5 pila e não querem votar. Então, nesta quarta-feira será lançado, o título é Queremos Você de Olho nos Candidatos. Como é que vai funcionar? Quando um brasileiro decidir pedir uma teleentrega de pizza, ele passa a pesquisar preços, comparar variedades, visitar sites, enfim, é realizado um amplo levantamento de informações. Então, para incentivar e estimular os eleitores brasileiros a pesquisarem, compararem e buscarem informações sobre os candidatos, eles estão lançando, então, lá no Teatro São Pedro, esta campanha, que é, na verdade, uma contribuição social que a OAB está fazendo. Acreditamos na política, mas precisamos de bons políticos. E é uma realidade. Falando em OAB, deixa eu só emendar aqui, porque se der tempo, nessa quarta-feira, no almoço Fé Comércio, o presidente Ricardo Breyer, da OAB, estará palestrando. Muito bem. Dona Magda, essa informação que a senhora nos traz aqui de uma importância, de uma relevância total. A gente fica um pouco constrangido aqui, até por nós participarmos da OAB, fazemos trabalho lá, eu e o Gustavo, mas a OAB tem tido uma participação muito intensa. Os temas nacionais, as questões de uma entidade que, veja, ela é uma representatividade dos advogados, mas ela muitas vezes sai desse seu mistério e vai defender a sociedade como um todo. E esta campanha, muito bem trazida pela senhora, ela não é uma campanha regional. Ela é lançada pelo presidente Cláudio Pacheco Prates-Lamáquia em Brasília, e é evidente que as sessões estão repercutindo pelo país inteiro e as subseções também no interior. Muito bem. Tem um espetáculo que é o Circo de Horrores e Maravilhas, que vai ser apresentado na Rua da Cultura, que é um novo espaço de lazer e arte em Porto Alegre. Ele fica no campus da PUC, mas não é só para estudantes, ele é aberto ao público em geral. E essa peça vai ser exibida nessa terça-feira, às 6h30 da tarde. E ela aborda, ela faz uma crítica, na verdade, ao circo do século passado, quando eles faziam brincadeiras com as pessoas que eram diferentes. Então, ele fala sobre exclusão e a entrada é franca. Aqui no WhatsApp, o Bolsonaro que não vai gostar das unhas do Chicão Tofani, diz tem aqui no meu e-mail de Pelotas. Daí aqui estão esquecendo, já li. Ai, Chicão, a Alice não gostou, diz que estraga a tua imagem, estas unhas pintadas. E aqui de novo do Bolsonaro, a nossa telespectadora Cleo diz que nós ficamos muito bem de óculos, eu e a Magda, e que prefere as unhas naturais do Vitorino, das mãos do Vitorino, do que as unhas pintadas do Chicão Tofani. Viu? Uma questão de opção. Gosto. Viu? Aí, dona Magda, eu queria mandar um abraço para o Zé Ricardo. O Zé Ricardo é um empresário da Zona Norte que acredita na Zona Norte, inclusive ele está inaugurando um restaurante só para almoço, que é o Lindóia Garden, que fica ali naquela galeria quando você entra na Pan-Americana. O Vitor não conhece melhor do que ninguém, pela Sertório. Que o Eláudio, te lembra do Eláudio no Dado Beer? Tem uma pizzaria lá também. O pessoal sempre convida nós para ir lá. O Dado Beer tem um restaurante no centro, na Coronel Vicente, espetacular. Aquela galeria é bem legal, tem até estacionamento. A gente convidou para ir no sábado almoçar lá. Tem que ir pela Sertório, porque pela outra não. Pelo Brasil não dá, não entra. Eu acerto o almoço pro Vitorino, ele me trata assim, tu viu? É bem pertinho. Grosseria. Ingratidão. Grosseria. Mas tudo bem. Olha aqui, ó. Cássio Leal. Eu vou de unha pintada, então, presta atenção no serviço. Vou pintar de verde e Adoro escutar a voz da Alice.
ela soa como um veludo para os meus ouvidos. Terciopelo. Cássio Leal. Olha, campeã de bilheteria. Isso é quase paixão, hein? Dona Magda, tenho notícias e são verdadeiras. Eu tenho cuidado com as notícias, porque eu não trago notícia falsa. Então vamos lá. 14,62% foi o aumento de venda de veículos zero no Rio Grande do Sul aqui. De bicicleta essa notícia não recebi ainda. Depois eu faço queixa da minha bicicleta que não chegou o pedal ainda. Não chegou, guria, 60 vai chegar quando tu não tiver mais idade de pedalar. Não entendi essa parte. Idade ele já não tem mais. Não entendi essa parte aí. Eu quero voltar para a indústria automobilística e repetir que subiu 14,62 o índice de vendas e é um indicador extremamente positivo para nós, com índices negativos, né? Subiu 14,62 em relação ao mês anterior e 14,82 em relação ao ano passado. Numa primeira avaliação, lógico, os índices estavam baixos. Tu estás comparando com índices baixos, mas é importante que o gráfico esteja de ascensão. Se vendeu 12 mil carros 0 quilômetros no mês de julho. Isso gera emprego. Isso pode estar sinalizando alguma recuperação na economia. Tomara que Deus te ouça. E os méritos são de quem? As unhas do Chicão não dão muito falar. Vamos lá nas unhas do Chicão, vamos lá. Parabéns, Chicão Tofani, sempre ditando moda. 2 relógios amarelos e unha cinza interplanetário, kkk. Um abraço para todos, o programa está muito bom, como sempre. Claudemir. Eu quero responder a pergunta da Carla, que ela perguntou o mérito seria de quem. Como é uma estatística regional, eu só posso imaginar que a sociedade rio-grandense, que tem batido índices negativos em tudo, tenha se organizado com todo o próprio setor automobilístico do Rio Grande do Sul, as revendas tenham se dado conta da necessidade de fazer ofertas, de reduzir margens de lucro, de oferecer parcelamentos sem juros exorbitantes e que oportunizou esse reaquecimento regional. Insisto, essa estatística que ela é do Rio Grande do Sul e não do país. Falando em regional, Rio Grande do Sul, os candidatos a governador me fizeram ter esperança de um bom debate entre eles, porque os nomes são qualificados. São qualificadíssimos. Sartori, Eduardo Leite, Miquel Rosseto, Jairo Jorge, Abigail Pereira, Roberto Robaina, Júlio Flores e Matheus Bandeira. Espero que a gente tenha, durante esse período, de conversa, bons debates, porque o Rio Grande do Sul também precisa. A gente precisa, né? A gente precisa, sem dúvida alguma. Nós falamos sobre o plebiscito aqui, né? Quando falávamos sobre o aborto e tal, vocês defenderam o plebiscito. O nosso telespectador Américo diz o seguinte: adianta plebiscito ou referendo? Fizeram perguntando se o povo queria ou não o Estatuto de Desarmamento. Verdade. E ninguém respeitou a nossa decisão. É verdade. Está coberto de razão. É verdade. Está coberto de razão. Por 63% isso é quase que uma maioria esmagadora, né? 63%. É um índice muito alto. Tisa e Adriana, que moram na Cidade Baixa, diz o seguinte: amamos cada um de vocês nos representam. Só seria a favor do aborto se todos os que são a favor tivessem sido abortados por suas mães. Beijos, Tisa e Adriana da Cidade Baixa. Impossível, né? Não estaria nessa bancada aqui, né? É um assunto polêmico isso aí. Claro que é. Mas é por isso que eu acho que... Dona, vamos centralizar, vamos aproveitar que hoje o tema está bem debatido. Na verdade, a centralização a discussão é em relação ao feto, mas em relação ao direito da mulher. Por isso que o tema é tão controvertido. Claro. É evidente que se nós tivéssemos numa sociedade ideal, não se precisaria fazer o aborto. Numa sociedade ideal, não precisaria se matar um feto. A questão que se discute é a mulher que é vitimizada em clínicas clandestinas que morrem com 12, 13, 14 anos. Acontece. É uma realidade. Isto. Então a discussão ela precisa ser ampla, Gustavo, não em relação à sua consequência, mas os fatos que nos levam ao aborto. Se nós atacássemos aqui, quem sabe, poderíamos corrigir o todo. Desculpe, mas eu não posso concordar que um crime seja usado para eliminar outro crime. Não. É como o juiz que marca 2 pênaltis inexistentes. Ele errou 2 vezes. Ele não compensou. Agora, Ruschel, o Marley vai ser minha testemunha agora de um assunto interessante. É sobre o aborto? Na antiguidade, o aborto era encarado assim. A sociedade celta, a sociedade grega, era mais ou menos o seguinte: o filho é de propriedade da mulher.
A mulher, se ela quiser matar o filho quando nasce, mata. Os espartanos, inclusive, quando um filho nascia com um problema até de uma perna... Se não me engano, os druidas também. Sacrificavam, os druidas também. Então, isso aí é uma coisa muito moderna. Porque antigamente é que nem no mundo animal. O mundo animal é assim, o leãozinho nasce, a leoa não gostou do leãozinho que nasce, ela mata. Ela que é dona do filho. Em última instância, a mãe tem que decidir, né? Então, a mulher é que teria que decidir. Exatamente, a mulher tem que decidir. A Argentina estava caminhando para a legalização do aborto, mas houve uma reviravolta. Uma das senadoras que estava a favor da legalização mudou de ideia e provavelmente a legalização não vai acontecer na Argentina. Só lembrando que é permitido no Uruguai e em Cuba, e a Argentina seria então o terceiro país aqui. Exato. Eu quero levantar uma questão sobre esse assunto. Todo mundo sabe a minha opinião, não vou repetir aqui, mas eu quero levantar uma questão sobre esse assunto aí pelo aspecto jurídico que o Ruschel levantou. Então, partindo dessa premissa, eu posso vender um rim para quem eu quiser? Não, porque é uma legislação específica. Doutor, peraí. Dono do corpo, direito do corpo. O senhor disse e usou como fundamento. Então, partindo dessa premissa, eu posso vender um rim para quem eu quiser. Tanto é que é criminalizado o aborto, porque a legislação diz que não pode. O que se discute seria mudar a legislação. Sim, que é o direito sobre o corpo, não é isso? Esse é o conceito que está se utilizando nesse debate, nessa audiência pública que está se fazendo. Mas eu deixo a questão aqui. Tudo bem, vamos aprovar o aborto. Então, quem quiser vender um rim vai poder também. Vai ter que mudar a legislação que proíbe a negociação de órgãos. Não, peraí. Olha bem, eu não estou falando da lei. Deixa de ser formalista, positivista, um aborto conceitual. De uma criança com um rim. Eu não, sim, mas o direito sobre o corpo. Não, eu acho que não dá para comparar. Peraí, a mulher tem direito sobre o corpo. É um direito que ela tem. Então, eu tenho direito sobre o meu corpo também. Se eu quiser vender um rim, eu também posso. Tá bem. Eu tenho direito sobre o meu corpo, eu faço o que eu quiser. O senhor venderia... Faz o que eu quiser. É que não dá para comparar uma coisa com a outra. O senhor venderia tudo do seu corpo? O senhor venderia tudo do seu corpo? Tu venderia teu corpo? Mas vão querer. Tudo? Por 3 mil reais, eu já doei tudo. Eu já doei tudo agora. Eu já doei. Se sobrar alguma coisa aproveitável, o Gustavo tem vendido e baratinho. Eu não quis entregar. Tem vendido e tá baratinho esse corpo. Tá baratinho esse corpo. Tem alguns pedacinhos que vão deixar a história. Vamos aos aniversariantes de hoje. Vamos. O senhor dá licença, senhor Vitor? O senhor está muito simpático hoje. Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona. Ernesto Lecuona foi um dos maiores compositores. Criou uma canção que foi tema de um filme americano, Always in My Heart. Sempre no teu coração, ou sempre no meu coração. Always my heart, meu coração. Então, essa canção fez um grande sucesso e deu ao cinema americano a oportunidade, em 1942, de realizar um belíssimo filme que leva o mesmo nome, calcado nesta música. Estrelado pelo grande Walter Huston, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante no filme O Tesouro de Sierra Madre, com Humphrey Bogart, dirigido pelo filho dele, John Huston. Walter Huston. É maravilhoso esse filme, é um filme daquela época, 1942, a época dos pudicos, da pudicícia dos Estados Unidos, dos valores morais em função da Segunda Guerra Mundial. Ernesto Lecuona, um grande autor. Outra atriz hoje, Lucille Ball, lembram dela? I Love Lucy? Sim. I Love Lucy, né? Ela tinha Desilu, ela e o marido dela, o Desi Arnaz, que era um cubano, casa com ela e criaram este programa que foi um grande sucesso na televisão americana e televisão mundial. Ele, Adoniran Barbosa, o Trem das 11, estaria de aniversário no dia de hoje. Adoniran Barbosa, era uma figuraça. Robert Mitchum, outro grande ator americano, sério, com aqueles olhos empapuçados, parecia que estava sempre bêbado, mas não estava bêbado. Lembra do Robert Mitchum? Ele não bebia, né? Ele era... fez estiloso, um estilo, fez um filme com a Sarah Miles, né? Que contava a história de um homem já com determinada idade que casa com uma moça que se apaixona por alguém, essa moça trai ele acaba indo embora com essa moça e no final ela o abandona. Chamada Filha de Ryan. A Filha de Ryan. Esse filme é fantástico. Não é Filha de Ryan? Isso, A Filha de Ryan. É maravilhoso. Ella Raines, que também é uma atriz americana. Andy Warhol, que as pinturas dele valem muito. Ele morreu em 87. O Papa da mudança da cultura, da contracultura para a cultura no século passado, Andy Warhol. Isso. Hoje também é aniversário do Gianfrancesco Guarnieri, diretor
e ator italiano que viveu em São Paulo, morreu na família Guarnieri. Eu frequentei 2 restaurantes muito conhecidos em São Paulo. Um era o Gigetto, célebre Gigetto, e Família Mancini. Esse eu frequentei durante muitos anos e ele frequentava também esse restaurante. Tive a oportunidade de conversar com ele diversas vezes. Era um grande autor teatral, Gianfrancesco Guarnieri. Baden-Powell de Aquino, grande violinista que fez composições maravilhosas com ele, com Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes dizia o seguinte: qual é a sua trindade? Ele dizia o seguinte: Tom Jobim, Carlinhos Lira e Baden-Powell. Tá? Recebeu o nome do grande Baden-Powell, que criou o escotismo no Brasil. O pai dele era apaixonado pelo escotismo e deu o nome do criador do inglês, do britânico, Baden-Powell, que era um oficial do exército daquele país. Paulo Sérgio Vale, completando hoje 78 anos de idade. Eu conheci esse cara. O Paulo Sérgio Vale. Ele boa pinta pra caramba. Né? Ele era irmão do Marcos Vale. Isso, compositores maravilhosos. São esses aniversários de hoje. A Irene Ravache, desculpe, completando hoje 74 anos. 74 E a Vera Farmiga, atriz americana, completando 45 anos. Bom, hoje, desde o início do programa, eu estou para falar também sobre o aniversário do Luiz Jacinto Pila, que é nesse dia 6 de agosto. Legal, e ele está completando mais um ano de vida, tá bem, tá ótimo, tá realizado. Os meus parabéns ao os maiores promotores da história da noite. Sem dúvida alguma. Ele fez seguidores. Fez seguidores. Ele foi modelo para muita gente mesmo. Posso ler um recado? Por favor. Meu nome é Rudimar, moro em Viamão. Estou adorando o programa. Um programa bem-humorado, muito intenso e sério ao mesmo tempo. Só tem a crescer. E a Carla Krieger tá linda, com todo respeito, é claro. Obrigada. Que isso? E o Chicão tá intelectual hoje, queria elogiar o Chicão aqui, que deu pitacos nas coisas do Martin, bem intelectual. O Chicão tá... Mas eu sou professor de história, um antropólogo, e a minha tese foi de sociologia. De assuntos sérios, é que eu não fico muito sério, sabe por quê? Porque fica muita cultura, e eu gosto da cultura mais na linha underground. Dona Carla, a senhora não estava aqui conosco na sexta, eu já havia feito esse elogio de público, que desde que ele foi para as asas da dona Magda ali, ele tem se comportado. Ele subiu muito de produção. Tem uma química muito legal. O senhor é que passava... A gente tem uma relação de amor e ódio, assim. Uma relação de amor e ódio. Ele precisava de uma rédea curta. Até ao vivo, né, Magda? Ele precisava de uma rédea curta. Mas nunca passou da porta. Muitas ao vivo. É o Mercúrio retrógrado agora que tá dando Olha certo. aqui, ó, Marne, o Rafael Correia fala o seguinte: Marne, hoje além dos Estados Unidos, a Rússia e a China possuírem a bomba nuclear, não colocaria o mundo em perigo no caso de um conflito entre essas potências? Olha, a França tem, Israel tem, o Paquistão tem, a Índia tem. O problema, mas não é ter a bomba, o problema é lançar a bomba. Claro. Lançar que é a coisa mais difícil. Um avião vai ser do Paquistão até Nova York, só tem que E digo mais, a Coreia do Norte, o baixinho aqui, ele enganou o Trump, hein? Enganou. Ele continua produzindo. E o Irã pode ter também. E o Irã também pode ter. Mas o que tu podia esperar do encontro do Ling Ling esse com o Xing Xing aqui? Um convite para ir para a Disneyland. Com o Trump. Ele enganou o Trump, né? A gente sabia disso. Só trampa mesmo. Gustavo Vitorino... Eu estava pensando... sim, por favor, dona Alice, você sabe que tem preferência. Aviso para quem quer curtir o show da musa do pop, Shakira. Quem tiver interesse tem que correr, se agilizar, porque está se esgotando os ingressos. Vai ser no dia 23 de outubro, na Arena do Grêmio, a partir das 21 horas. Ela com a turnê mundial Eldorado. Agora, o nosso querido Ruschel vai conseguir ingresso para todo mundo. O Ruschel vai. O Chicão... Não, ingresso não, nós queremos um camarote. Exatamente. Ingresso nada. É o mínimo. O Ruschel vai a Shakira é brega? A Shakira é brega? Não, para mim é normal. Não é brega, até o Marne vai na Shakira. Eu quero anunciar que faltam apenas 14 anos para que a Arena Porto Alegrense se torne de propriedade. Só 14 anos, não vou estar aí para Por enquanto, ela é da Arena Porto Alegrense, num consórcio de Grêmio e OAS. Muito bem. Olha aqui, dia 23 de setembro tem a Shakira. E no dia 23 Não, a Shakira é setembro. É 23 de outubro. Outubro. E dia 23 de setembro,
tem Andrea Bocelli aqui em Porto Alegre. Esse é um grande show. Esse é maravilhoso. Olha aqui, ó, é imperdível. Nós não teremos... Não teremos outra oportunidade que ele venha ao Brasil, que ele venha a Porto Alegre para fazer um show. É maravilhoso. E tá para sair a data do meu show e do Vitorino. Tá para sair a qualquer momento. Isso, olha, tem que comprar o ingresso para pegar uma coisa legal, bacana. E agora, mês que vem, dia 23 de setembro. Dona Magda, o Andrea Bocelli, aquele show que ele fez na Toscana, a Toscana era a capital da Etrúria, né? Não, a Toscana é a atual região que era a Etrúria. É um estado, a capital Florença. Sim. Foi a mesma coisa que ele disse. Não, eu disse ao contrário, disse que Toscana era a capital da Etrúria. Não, Toscana é o atual nome da Etrúria. Ah, então o estado. Eu sabia que era isso aí. Bom, tudo bem, tá bom. Então, quero dizer para vocês que esse jovem, esse homem, né, que está com 50 anos, deve ter 50 anos, o Andrea Bocelli. 60 anos cravadinhos. Bom, na minha idade, na mosca. Ai, eu tô 60 Moscão, vamos lá, deixa o Magno falar. Ele, apesar de não enxergar absolutamente nada, concluiu o seu curso de Direito na Universidade de Pisa. Ele é advogado, não sei se trabalhou no direito, etc., mas ele é um operador do direito. Então, eu tiro o chapéu para alguém que vence, para alguém que julga que um impossível pode ser possível se você quiser. Então, é uma pessoa maravilhosa. O que me impressiona... Ele esteve em Fátima, ele está em Fátima antes de vir para cá e ele está... E foi lá agradecer que com todos os reveses que ele teve na vida dele, ele é um homem que alcançou tudo que ele queria, foi lá de gratidão. Ele e a mulher dele estavam lá. O Vitorino não gosta muito. Eu me impressiono, dona Magda, que em lendo as informações sobre ele, já que ele está vindo ao Brasil, então você está tendo mais acesso a informações. A medicina, eu elogiei a medicina essa semana aqui, que nós estamos tornando os cânceres praticamente todos curáveis, né? Esse menino levou uma bolada com 13 anos de idade. E, portanto, se ele tem 60 anos, eu noticiei, faz 47 anos e a ciência não consegue evoluir para devolver a visão. Né? Que pancada, é impressionante isso. Que horror. A gente acha que isso não acontece, mas é da série. A hora é a hora, não é antes e depois. Tá marcado para ti, vai acontecer. Alice. Gustavo, tu ia falar. Segunda-feira, dia do relatório Focus. Saiu o relatório Focus ontem, segunda-feira, por volta de 11 horas. Fazendo o balanço da economia brasileira e a projeção para o fechamento de 2018. Inflação prevista, 4,11%, o dólar previsto 3,70 por dia 31 de dezembro e a taxa de juros mantida em 6,5% ao ano. O relatório Focus foi muito conservador, porque, na verdade, como ninguém sabe o que vai acontecer na campanha eleitoral e principalmente na eleição, o relatório Focus preferiu não assumir compromisso. O relatório Focus, para quem não sabe, é um parecer, um relatório emitido pelo Banco Central do Brasil, onde economistas, técnicos e especialistas opinam sobre o rumo da economia brasileira. Portanto, aparentemente, a economia brasileira agora está quieta. Para o bem e para o mal, está quieta, é assim que o mercado está aguardando. Vamos ver se vai continuar assim durante a eleição. O general Mourão hoje participou de um almoço na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul e deu uma declaração bem polêmica como vice-candidato de Jair Bolsonaro. Ele disse, vice-presidente, temos, abre aspas, temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena. Eu sou indígena, meu pai é amazonense. E a malandragem, Edson Rosa, um vereador negro que estava presente na mesa, nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então, esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente, gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas, declarou Mourão. Uma sinceridade. Ele falou a verdade. Que é dele, né? É dele, né? Característica General dele. Mourão não conta até 10, não. Super sincero. Quando tem que falar, fala e pronto. Na verdade, ele não fez uma crítica. Foi isso que afastou ele. Ele fez uma avaliação antropológica. O Chicão, que é especialista na matéria, mas é verdade. Ele fez uma reflexão antropológica. Esse caldo de culturas que fizeram o brasileiro talvez o povo mais malandro do mundo, entre aspas, né? Porque é um malandro meia boca, né? Um malandro otário. É um malandro otário, que acha que ele é malandro, que fura uma festa. Que só ele é. Fura uma festa em Jurerê, mas não tem desdor para ganhar uma mulher. Tem uma música que diz na sua letra que se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Jorge Ben, 1967. Bonito, ai, caramba. Não, isso aí é cultura. Cultura musical.
Vamos lá. Tempo de ler mais um recado? Tem tempo de ler Boa mais um noite. recado. Minha família acompanha vocês todos os dias. Parabéns ao mestre Marne e ao Chicão. Ele é o cara. Tudo cai bem nele. Ivone, da Zona Norte de Porto Alegre. Muito bem. Durma-se com um barulho desses. Vamos embora. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. E contamos com a sua companhia. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.